Essa é Okyoku, ou simplesmente OK, como ficou carinhosamente conhecida. Dominique Boyer, da Rice University, uma vez escreveu, com muita razão, que OK era uma pequena geleira com uma grande história para contar. Eu vim aqui hoje para contar essa grande história para vocês e para mostrar por que e como a vida e a morte de uma geleira estão interligadas à nossa saúde e à saúde do nosso planeta. OK tinha uma grande família. Ela era das Langyoku, um dos 8 conglomerados de gelo da Islândia. Quando OK era criança, ela tinha, há 120 anos atrás, ela media 38 quilômetros quadrados. Em 1986, contudo, seu corpo já raquítico e quase sem vida, não media mais do que 3 quilômetros quadrados. OK morreu em 2014, seca e sem luz. Esse é o seu cadáver. OK morreu porque o seu corpo já não conseguia mais fluir. Uma geleira parada é uma geleira morta, dizem os especialistas. Quando OK morreu, um grupo de cientistas subiu até o topo do vulcão sobre o qual ela dormia e colocou esta placa, que é uma espécie de monumento, ao mesmo tempo um epitáfio triste e constrangedor. Ele diz o seguinte: OK é a primeira geleira a perder o seu status de geleira. Nos próximos 200 anos, todas as geleiras do mundo seguirão pelo mesmo caminho. Este monumento é para demonstrar que nós sabíamos o que estava acontecendo e o que precisava ser feito. Só vocês saberão se nós fizemos o que era preciso. O texto, escrito pelo celebrado escritor islandês Andri Magnusson, termina com a data da cerimônia, agosto de 2019, e com o índice de dióxido de carbono na atmosfera naquele momento, 415 partes por milhão, o índice mais alto da história humana moderna. Um número que só piorou desde então. Esse é o dado de agora, 2021, 420 partes por milhão. Por causa deste número, OK morreu. Por causa deste número, todas as geleiras do mundo devem morrer. Este número é o índice de uma doença, que, como toda doença, tem os seus sintomas, e como toda cura, também começa com a consciência e a aceitação da doença. A carta escrita por Andri Magnusson se chama Uma Carta para o Futuro. Nós sabíamos o que estava acontecendo e o que precisava ser feito. Segundo a ONU, 21 das 46 geleiras declaradas Patrimônio Natural da Humanidade pela Unesco desaparecerão nos próximos anos, até 2100. Olhe no relógio, já é amanhã. Isso significa que paisagens como essa do Monte Perdido dos Pirineus, ou essa dos parques gelados da Argentina, ou esta, um dos destinos turísticos mais populares do mundo, nos Alpes, ou esta das montanhas rochosas entre os Estados Unidos e o Canadá, ou mesmo essa, a Cordilheira do Himalaia, no Nepal, simplesmente desaparecerão. Isso significa que as gerações do futuro, nossos filhos e netos, jamais conhecerão essas paisagens deslumbrantes. Isso já está acontecendo agora. Vejam essas duas fotos. A primeira delas foi tirada por Colin Baxter, quando ele resolveu pegar a sua família e tirar umas férias para conhecer uma das massas polares mais importantes da Europa. A foto de baixo é do seu filho, Kieran Baxter, que 30 anos depois resolveu voltar ao mesmo local para lembrar daquela viagem em família. Foi isso que ele encontrou. 400 quilômetros de gelo tinham simplesmente desaparecido. É bom lembrar que as geleiras são documentos onde os cientistas colhem as evidências do aquecimento global. Elas determinam os ciclos climáticos, equilibram a temperatura do planeta e guardam a maior reserva de água doce do mundo, de onde saem grandes rios, ao redor dos quais, como na Bíblia, cresce a vida. A morte de OK não é um evento isolado. Tempestades, inundações, secas, enchentes, aquecimento dos oceanos,
avanço dos mares contra os continentes, o risco de vermos uma Veneza inteira, por exemplo, inundada, morrendo, uma Amazônia inteira devastada, morrendo, seus povos morrendo, devido à poluição dos ares, dos solos e das águas. Isso não apenas nos coloca em uma nova era geológica no Antropoceno, mas diante da sexta onda de extinção da vida na Terra. Segundo os especialistas, neste momento, o processo tem duas grandes diferenças em relação a tudo que já aconteceu na história da vida sobre esse planeta. A primeira delas tem a ver com a velocidade. Agora, dizem os especialistas, a onda de extinção da vida na Terra é de 100 a 1000 vezes mais rápido do que foi há 66 milhões de anos atrás, quando desapareceram os dinossauros e mais 75% das formas de vida que havia no planeta naquela época. A segunda característica é que, pela primeira vez na história, entre todos os outros seres, é responsável pela destruição do todo. Só para vocês terem uma ideia, segundo a WWF, nos últimos 40 anos, a humanidade já exterminou 60% de todos os animais que havia no planeta. No caso da América do Sul, esse dado é ainda mais alarmante, 89%. 89% de todos os animais que havia na América do Sul foram mortos nos últimos 40 anos. Um deles é essa elefanta simpática, uma vovó chamada Ramba. Ramba morreu no Santuário dos Elefantes da Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso, no dia 26 de dezembro de 2019, 2 meses depois de chegar ao Brasil, vinda do Chile, onde trabalhava como escrava em um circo. Ramba, que tinha 56 anos e pesava mais ou menos 6 toneladas, sofria de problemas renais crônicos, decorrentes da falta de água potável e de uma vida de sacrifícios. Ramba nasceu na Ásia, trabalhou na Argentina e no Chile antes de chegar ao Brasil. Seu corpo estava cheio de cicatrizes de correntes. Quando Ramba morreu, o Santuário dos Elefantes lançou uma nota de falecimento que diz o seguinte: é com imenso pesar que comunicamos o falecimento de Ramba. Saímos para encontrá-la e a descobrimos em um dos seus lugares favoritos, o recinto número 4, além do riacho. Ela parecia estar dormindo. Sua morte deve ter sido repentina, pois a grama ao seu redor estava intocada. Apenas um lindo elefante, deitado em um belo pasto, os olhos suavemente fechados e o rosto doce, tão calmo como costumava ser. Os elefantes são animais sensíveis e inteligentes, estão na lista de extinção. A cada 15 minutos, um deles é assassinado no mundo devido à caça. Outros tantos morrem devido à fome decorrente da destruição dos seus habitats naturais. Se isso continuar assim, nos próximos 20 anos, não teremos mais elefante na face da Terra. Segundo a União Internacional para a Proteção da Natureza, a população de elefantes que habitavam, por exemplo, as savanas africanas diminuiu em 86% nos últimos 40 anos. Também aqui vamos precisar escrever a nossa carta para o futuro. Nós sabíamos o que estava acontecendo e o que precisava ser feito. Essa é uma doença produzida pela própria humanidade. Uma doença que vem se agravando nos últimos tempos devido ao avanço dos poderes tecnológicos contra a natureza e ao estilo de vida consumista e predatório que nós estamos levando. Muito antes que os cientistas do clima começassem a lançar os seus relatórios, o filósofo alemão Hans Jonas publicou em 1979 aquele que poderia ser considerado um dos livros mais importantes do pensamento ético contemporâneo, O Princípio Responsabilidade, Ensaio de uma Ética para a Civilização Tecnológica. Neste livro, Hans Jonas chama atenção para a catástrofe ambiental que se avizinha e para a responsabilidade do ser humano diante desses fatos. Para Jonas, só o ser humano pode salvar as geleiras, os elefantes e todos os demais seres vivos, incluindo a si mesmo. Porque só o ser humano tem um poder de destruição em tão larga escala, mas, sobretudo,
porque só nós, seres humanos, somos capazes de responsabilidade. Ora, se só nós temos uma coisa que só nós podemos ter, então realizar esta coisa equivale a realizar plenamente aquilo que somos. Em outras palavras, para Jonas, o ser humano só se realiza plenamente quando assume a sua responsabilidade diante da natureza. Para isso, ele precisa ouvir o apelo da vida, reconhecer a dignidade própria de todos os seres vivos e agir, individual e coletivamente, para salvá-los. Tudo, todos estamos interligados. Foi por isso que Hans Jonas escreveu que uma vida extra-humana empobrecida, uma natureza empobrecida, significa também uma vida humana empobrecida. Tudo estamos interligados. Foi por isso que o biólogo e ambientalista René Dubos e a médica norueguesa Gro Brundtland propuseram o conceito de saúde planetária. O mesmo que ocorreu à Fundação Rockefeller e à revista científica The Lancet, quando propuseram, em 2015, que a saúde planetária fosse reconhecida como uma nova área de estudos, capaz de dar conta de compreender e de contribuir para que o ser humano pudesse agir para reverter as consequências nefastas da sua presença sobre o meio ambiente, ao mesmo tempo compreendendo como os efeitos dessa presença devem ser estudados em relação à saúde e ao bem-estar do ser humano. O que esses cientistas estão dizendo é o que o Hans Jonas já tinha dito. A saúde dos seres humanos depende da saúde da Terra. Uma terra doente dá margem ao aparecimento de muitas epidemias e pandemias, cuja tragédia a nossa geração conhece agora, e sobre a qual precisa atuar para evitar que se repita no futuro. Todos sabemos que a destruição dos habitats naturais, que a caça, o transporte, o tráfico de plantas e animais silvestres quebram as barreiras protetivas que nos separam dos agentes patógenos. Sem isso, nós ficamos absolutamente vulneráveis. Aliás, podemos dizer que a responsabilidade é a estratégia da vida contra aquilo que é a sua própria marca, essa vulnerabilidade. Uma vulnerabilidade que é própria do nosso planeta, que em grego terra significa errante, em referência clara ao fato de que nós giramos como uma exceção no meio de um monte de pedras mortas, vagando nesse espaço escuro. Uma vez Pascal escreveu, que o silêncio desses espaços infinitos o apavorava. Hoje nós podemos dizer que devemos nos apavorar diante do grito de socorro da natureza, no choro dos mamíferos, no canto dos pássaros, no assobio do vento sobre as palmeiras, no arrulho das vertentes ou no barulho das ondas do mar. Tudo isso representa a voz sagrada da natureza pedindo socorro. A nossa resposta deve se dar na forma de um novo tipo de amor, um amor comprometido e responsável, um amor cantado por Caetano Veloso na sua terra, terra. Por mais distante, o errante navegante, quem jamais te esqueceria, terra, terra. Por mais distante, o errante navegante, quem jamais te esqueceria. Quem poderia esquecer da Terra, gente? Dizem que os astronautas que miravam o espaço pelas primeiras vezes tiveram que olhar para trás, e quando eles viraram para trás, foi isso que eles viram. Um planeta todo azul, todo cheio d'água, todo grávido. É com esse planeta que nós temos uma relação amorosa. Também aqui a música do Caetano é uma espécie de carta para o futuro. Nós sabíamos o que estava acontecendo e o que precisava ser feito. Só vocês saberão se nós fizemos o que era preciso. O destinatário dessa carta é muito claro, são as gerações do futuro. Entre elas está o meu sobrinho neto, Anthony. Ouçam o som do seu coração. Esse é o som da vida pedindo socorro. Esse é o som da vida desesperadamente querendo viver.
É para este grito de socorro que nós temos que ter a nossa resposta. É para esta gente, para Anthony e todos os outros, que nós temos que deixar um planeta saudável. É com eles que nós temos uma relação de responsabilidade e de compromisso. A primeira tarefa cósmica da humanidade: garantir que a Terra continue sendo um planeta saudável no futuro. Só eles, o Anthony e todos os outros, saberão se nós fizemos o que era preciso.